Bom, galera, vamos lá. Tema da nossa aula: otimização de tráfego pago para e-commerce na prática, tá? Sem muita teoria. Vamos mostrar um pouco na parte mais prática hoje. Vou trazer aqui prints de GA4, vou trazer tudo para vocês aqui conseguirem fazer a otimização do jeito que deve ser feito. Beleza? Então vamos lá. Só colocar aqui o link também para a galera. Acho que o pessoal da Rocket já está aqui também. Eles são os nossos braços aqui. Show. Vamos nessa. Galera, eu separei essa aula em algumas etapas aqui. São, se eu não me engano, são 7 etapas, né? A primeira eu quero falar um pouco de cenário. Então eu vou falar um pouco fora de otimização. O que que eu estou enxergando, como é que eu estou vendo as coisas acontecerem. Como eu disse para vocês e prometi, essa aula vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Eu garanto para vocês isso hoje, tá? Segundo ponto, a gente faz aquele acordo que a gente sempre faz toda segunda-feira. 1 horinha de concentração, depois a gente desconcentra, pega o celular, etc. Então eu gostaria do compromisso de vocês nessa 1 horinha a gente ficar focado na aula para vocês conseguirem entender tudo aqui e não perderem nenhum insight, beleza? Estamos acertados assim? É menos de 1 hora, eu prometo. Cara, 50, 55 minutos a gente focado aqui. Eu vou entregar o meu melhor sobre esse tema. Eu também vou estar focado assim com vocês. E aí depois vocês fazem o que vocês tiverem que fazer. Fechou? Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de buscar conhecimento fora, entender o que, que o mercado está fazendo. E faz alguns anos, acho que 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu tenho viajado bastante, conhecido muita gente, conversado com muita gente de performance mundial. E quero trazer para vocês um pouquinho dessa visão de cenário e depois a gente vai entrar na parte de meta, Google, tudo. Essa aula aqui está muito top, beleza? Então, vamos começar a falar de cenário primeiro, né? Quando a gente fala em otimização, a gente pensa sempre em lá nas campanhas mexer o que tem que mexer para otimizar, para deixar certo. Só que tem algumas coisas, né, que precisam, na verdade, serem otimizadas de uma maneira diferente, e que dependem também do dono do e-commerce, da empresa que está ali gerenciando o marketing, etc., para que tudo aconteça, tá? Então eu vou começar já a falar de cenário, porque, na minha opinião, aprender sobre otimização é importante e você, como gestor de marketing ou dono de e-commerce, fazer uma boa otimização é importante. Mas se vocês não fizerem isso que eu mostrar agora no cenário, ou se você, dono de e-commerce, não focar nisso daqui para frente, no que eu estou mostrando agora em cenário, provavelmente não vai adiantar nada do que eu ensinar hoje para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de cenário, né, para vocês entenderem o que que eu quero trazer para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito no mundo de marketing, inclusive já estou deixando o Instagram deles aqui para vocês seguirem. Eu vou até colocar aqui o link na live, porque é o seguinte: se tem pessoas que vocês precisam conhecer e seguir, é esse tipo de pessoa. Vocês vão perceber que não fica ostentando nada, mas é gente que entende muito do assunto. E tem uma coisa que o Diego Ivo fala que eu gosto muito. A primeira, que é que ele sempre fala, vai demorar pelo menos mais 10 anos para o mercado entender que branding gera performance. Ou seja, que você também gastar um pouco de energia na criação da marca, isso vai garantir a tua performance futura sem depender só de tráfego pago ou só de canais. Então a marca, ela gera performance, certo? Vocês acham que a Coca-Cola, se ela parasse de fazer anúncio, ela pararia de vender? Isso é o mais puro, o insight que o branding gera performance. Infelizmente, né, a gente está num cenário, daqui a pouco eu trago isso para vocês, mas nós estamos num cenário que nem toda marca foca nisso. Todo mundo tem que vender o almoço para ter a janta, né? Segundo, né, uma coisa que o Diego fala muito, investir em branding faz você garantir a performance futura. Então, assim, ele traz muito esse insight de branding, mas ele entende muito do mercado hoje, como é que está acontecendo. Então, ele traz sempre essa visão. Eu estou dando os créditos porque essas frases são deles, tá? E eu acho que é justo aqui a gente trazer também da onde a gente colhe informações e aprende. É um cara que eu aprendo diariamente com os posts que ele faz, com conteúdo no LinkedIn que ele proporciona. Recomendo vocês seguirem ele e também assinarem a newsletter dele, que é muito boa, tá? É gente que faz conteúdo de verdade. Estou cansado já de ver a galera de conteúdo superficial.
E por que eu estou batendo muito nessa tecla de criar marca? Uma empresa que nasceu no ambiente digital, que não está focando em criar marca, está focando só em fazer ads, aquela coisa toda, ela tem um tempo de vida muito curto, porque em qualquer oscilação de tráfego ou falta de canais, essa marca ela some do mercado. E uma marca que tem que ser lembrada, né, é aquela marca que você falou, ela vem na sua mente na hora. Tem dono de e-commerce aqui ou não? Tem dono de e-commerce assistindo a aula hoje aqui ou não? Tem? Vou fazer uma pergunta para os donos de e-commerce aí, ó. Fala para mim um e-commerce que vem na mente de vocês. Quando a gente fala em loja virtual, qual que é o primeiro que vem na mente de vocês? Comenta aí. Legal. Engraçado, né? Ó, eu sempre faço essa pergunta, todo mundo cai. Ninguém fala o próprio e-commerce, olha só. Tá vendo? Todo mundo fala o quê? E-commerces grandes. Ninguém fala o próprio e-commerce. Tá vendo? É muito difícil ó, você lembrar do seu próprio e-commerce. Sabe o que significa? Que se nem você tem o teu e-commerce na mente quando o assunto é loja virtual, imagina o teu cliente que vê um anúncio seu. Faz sentido isso ou não, galera? Eu faço isso em palestra, é muito engraçado. Eu falo para a galera, fala aí o e-commerce, aí todo mundo, Amazon, Mercado Livre, não sei o quê. Eu falei, ué, mas e o de vocês? Aí todo mundo começa a dar risada. Eu falei, é isso. Se o e-commerce de vocês, ele não tá na mente de vocês quando o assunto é loja virtual, acabou, cara. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Então, imagina o teu cliente que viu uma vez o anúncio, aquela pessoa que viu uma vez o anúncio. Praticamente, ela nunca vai lembrar de você. Então, branding é tudo. Se você conseguir construir um branding no teu público ali de uma maneira estratégica, eu vou mostrar como se faz. Eu não gosto só de ficar falando, construa um brand, aí some na nuvem e deixa vocês aí entendendo o que que é isso. Não, eu vou mostrar como que é um conceito, como que começa. A gente vai ter aulas mais profundas sobre esse tema, mas hoje eu vou mostrar já pelo menos a metodologia que as grandes marcas usam para conseguir construir isso. Você vai conseguir ter performance futura mais tranquilamente. E é isso que a gente precisa fazer daqui para frente. Beleza? Vamos lá. O branding ele gera performance. Aqui é um post do Diego, né, que eu falei. Existe uma metodologia na internet, né, que o pessoal criou chamado Brand Key, que é tipo como se fosse uma fechadura, né, essa imagem. E o Brand Key basicamente é todos os pilares que uma marca precisa para conseguir se consolidar no mercado. E olha que interessante. Primeiro ponto, raízes. Quais são os atributos e valores fundamentais que definem a sua marca? Isso aí tem que estar exposto em site, anúncio. Você pode ver, você pergunta para o dono de negócio, por que que você abriu sua marca? Ele fala, eu vim curar a dor de mulheres que não conseguem achar o look perfeito. Beleza, legal. Aonde está isso? Onde está essa informação? Cara, eu sei, porque eu criei a marca, mas no site não tem isso, nem no anúncio. Fala, então que adianta? Você saber uma coisa e faz sentido isso ou não? E ninguém saber. Ou seja, raízes. Por que que você existe, né? Eu já trouxe aula sobre isso. Segundo ponto, entender o ambiente competitivo, né? Então, conhecer os concorrentes diretos, indiretos e se destacar em meio a eles, tá? Terceiro é o alvo, persona bem definida, desejos, necessidades. Eu já dei aula sobre pesquisa de público, mas estou trazendo aqui só um conceito aqui. Insight, ou seja, as profundas necessidades do público. Aí depois a gente vai para a área de benefícios, as vantagens funcionais e emocionais da marca. Depois a gente vai para valores, crenças e personalidade, ou seja, princípios e comportamentos da marca, sua identidade clara. Depois a gente vai para a sétima etapa, razões para você acreditar na marca, ou seja, como sua marca cumpre as promessas que ela faz. E aí a gente vai para a oitava, né, que é o campo ali do direito ali, que é o fator único de diferenciação, ou seja, o que só você tem, qual que é o seu diferencial do mercado, e por último a essência, que é o DNA conciso da marca. Ou seja, para criar uma marca não é simples, mas a gente precisa pegar esse método e encaixar a marca dentro dele. Com isso, a gente consegue criar o nosso brand key, né, que é o caso ali que eles trouxeram ali a estratégia que a Unilever está usando, mas várias marcas têm o seu próprio brand key. Se você digitar brand key no Google e colocar o nome de uma empresa na frente, tem vários brand keys de várias empresas. Eu gosto da Apple. Digita lá brand key Apple, que você vai ver como é que é o conceito que a Apple trabalha isso. Mas por que eu estou batendo de novo nessa tecla? Porque eu acredito muito, muito que o branding gera performance, o branding ele consegue te sustentar a longo prazo. Eu sei que hoje é uma aula de otimização, mas você vai ficar otimizando miseravelmente até quando? Campanhas, se você não está criando tua marca e fazendo acontecer. Então, esse é um ponto bem estratégico aqui. Fechou?
Bom, já passei o Instagram do Diego Ivo para vocês seguirem, né? Não me deu R$ 1 para fazer essa propaganda para ele, mas, cara, coisa boa tem que ser compartilhada e não pode ser escondida. Então, tem muita gente que vocês não conhecem. Inclusive, eu fiz um evento em São Paulo presencial chamado Master Experience. Eu não sei se alguém foi nesse evento que está aqui ou não. Alguém foi no Master Experience? Teve algumas pessoas que foram, né? E aí eu levei algumas pessoas para palestrar que as pessoas nem conheciam. E assistiram a palestra e falaram, do céu, aonde estava essa pessoa que eu nunca vi essa pessoa, né? E eu falei, as melhores pessoas, elas não estão em cima de um palco, aparecendo, ou têm muitos seguidores. Elas são pessoas low profile, mas que entendem muito dos assuntos, né? É aquele conceito de nem sempre o pop é top, ou seja, nem sempre quem é muito popular é o cara realmente na prática que entende profundamente sobre tudo e pode virar o jogo. E é um pouco do conceito que eu uso para convidar pessoas para os meus eventos e para também mostrar aí pessoas que realmente fazem a diferença aí no conteúdo. Fechou? E vamos lá. Olha só que interessante. Quando a gente fala em mensurar, né? Todo mundo olha ali gerenciador de anúncios e Google GA4. Sim ou não? Ou tem alguém que mensura sem olhar gerenciador e sem olhar GA4? Vocês olham gerenciador GA4? Sim ou não? Na hora de mensurar? Dashboards também, né? Que dá quase na mesma que ele consome o que está ali, né? É interessante olhar gerenciador GA4? É interessante olhar, não tem como não olhar. Mas quando a gente olha essas plataformas, a gente está olhando um modelo de atribuição que é considerado e é chamado de last click. O last click ele é o último clique. Então, quando você olha ali num GA4, você vai ver uma atribuição que veio de quem fez um último clique ali e comprou. Eu vou mostrar para vocês por que esse conceito ele é defasado e por que faz mais de 5 anos que o mercado internacional não usa essa atribuição. E vou falar qual que é a atribuição que é usada hoje. E aí vocês vão começar a entender um pouquinho do que passa na minha cabeça na hora de tomar decisões, quando eu vou ver campanhas, quando eu vou tomar decisão em fazer algum ajuste relacionado a marketing, beleza? Olha só essa historinha aqui, ó. O sujeito ele recebe um catálogo, ele vai na rua, ele vê o produto, ele abre o e-mail dele, tá lá o produto. Aí ele tá no carro, falam desse produto. Aí ele liga a TV, em algum momento passa esse produto, aí ele entra no celular e compra o produto porque ele foi na jornada dele impactado. E aí a diretoria de marketing olha o Analytics lá e fala, obviamente a gente tem que colocar toda a verba no mobile porque é onde está vindo as vendas. É exatamente isso que está acontecendo todo momento, em cada minuto, aí na hora de vocês fazerem otimização. Quando vocês olham isso daqui, vocês não estão considerando e entendendo tudo o que está acontecendo no ambiente de jornada de compra de uma pessoa, certo? E aí você vai tomar a decisão de ampliar a verba de um canal sem entender por todos os outros canais que esse cliente passou. Faz sentido isso ou não? Eu estou viajando na batatinha aqui. Quem achar que estiver viajando na batatinha vai sair da aula, certeza. Mas eu estou mostrando para vocês a visão que eu tenho, assim, que eu trago na hora de fazer uma otimização. Então, se a gente olhar só Last Click, o Meta é o pior canal para a gente anunciar, na maioria das vezes. Porque se você olhar o Last Click do Meta, na maioria das campanhas o ROI é 1. Então, para que você vai ficar rodando o Meta Ads? Roda tudo Google, não é verdade? Pelo menos aqui para mim é essa a realidade. Quando eu posto a foto do gerenciador ali, dá até vergonha na hora de mostrar os resultados. Tem cliente com ROI 2, mas eu sei que não é ROI 2. Só que quem olha acha, nossa, Diego entrega ROI 2, que lixo, né? Tem gente que olha o gerenciador e pensa assim, entendeu? Só que não é isso que está acontecendo. Aquilo que está ali é o último clique, entendeu? Então a gente tem que entender primeiro toda a jornada que a pessoa passa. E tem uma coisa que é interessante, a gente refletir. O que a gente está olhando na hora de tomar decisões de crescimento de uma marca ou na hora da gente gerenciar uma verba de marketing? A gente está olhando métricas táticas ou métricas estratégicas? Existe uma diferença muito grande nisso daqui. Quando você olha métricas táticas, você olha CPM, CTR, ROAS e CPA, que eu acho que 99% de vocês aqui devem olhar métricas táticas na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer otimização. E ainda poucos negócios olham métricas estratégicas, que são métricas de crescimento. Eu já dei vários exemplos, trouxe já aula de CAC LTV, vou trazer uma mais completa e atualizada para vocês, mas às vezes a gente tem um CPA muito alto e fica assustado com isso e fica tentando encontrar um público que performa melhor ou um criativo que pode dar maior resultado.
e esquece de entender que será que não é esse o CAC do meu negócio? Eu tenho que focar um pouco mais na LTV e aí eu conseguir crescer? Tem muita gente que está tomando decisões erradas. Por olhar a atribuição last click somente. 2, por olhar somente métricas táticas. Estão conseguindo entender por enquanto? Então, isso daqui é só cenário. Daqui a pouco a gente vai entrar para a parte mais prática aqui. Então, quando você olha só métricas táticas, isso não vai te fazer crescer. Fato. Porque você sempre vai estar preocupado com uma métrica ali e não vai estar olhando o que realmente faz você crescer. Então, a gente vai trazer mais aulas sobre as métricas estratégicas e como a gente fazer isso a fundo, mas eu já dei algumas aulas sobre isso e eu tenho certeza que muita gente se beneficiou e conseguiu entender, conseguiu destravar ali algumas coisas com relação a isso. Fechou? Agora, vamos falar um pouquinho, tá? A gente terminou a parte de cenário aqui, estamos de acordo, todo mundo entendeu o que eu quero trazer. Vamos para a próxima etapa agora. Vamos falar um pouco de jornada do cliente. Dependendo do segmento que você atende, você também tem que saber otimizar da forma correta. E tem muita gente que ainda não abriu a cabeça para isso daqui que eu vou falar agora. Jornada do cliente, existem dois tipos de jornada do cliente, tá? E se você tem algum segmento que uma jornada é diferente da outra, o método de otimização também tem que ser diferente. Olha que interessante. Nós temos dois tipos de jornada de compra hoje no e-commerce, que é mais ou menos o padrão que os gerentes e diretores e grandes especialistas de marketing seguem. A jornada curta, né, de uma semana, e a jornada longa, que é de 2 ou mais semanas, beleza? Só que existem segmentos específicos que estão encaixados nessa jornada. E se você conseguir relacionar o tempo da jornada de compra do seu cliente com a otimização que você vai fazer, você vai conseguir zerar o game, eu consigo te provar. Olha só isso daqui. Esse aqui são alguns segmentos que são de jornada curta e de jornada longa. Vamos lá. Alguns exemplos, não todos estão aqui. Moda, beleza, tecnologia de consumo, semijoia, papelaria, alimento, brinquedo. Jornada curta. Em uma semana a pessoa está tomando uma decisão de conversão. Jornada longa. Móveis eletrônicos, moda de luxo, joias, equipamento de esporte, decoração, instrumentos musicais. Por que eu estou trazendo essa visão para vocês? A otimização que você está fazendo aqui, ela pode estar sendo afetada pela jornada. Vou dar um exemplo. Você está rodando ali anúncio no Meta Ads para móveis. Alguém vê uma mesa de R$ 6.000 no Instagram e compra na mesma hora? Pode ter alguém que faça isso, mas é muito improvável que isso aconteça. Então, imagina como é que um sujeito otimiza a campanha de Meta Ads para uma loja de imóveis. Já pararam para pensar? Alguém atende esse segmento aí ou não? Comenta aí só para eu saber. Ou seja, você vai esperar ROI da campanha do Meta, porque a jornada vai sair totalmente da janela de atribuição. Vocês concordam comigo ou não? Qualquer pessoa que compra móveis aí vai entender que isso é fato, entendeu? Ou seja, se você ficar na neura de ficar pausando campanha porque não está dando ROI, você está desconsiderando a jornada de compra do seu consumidor. A jornada longa, ela exige essa compra de visibilidade. Você precisa ganhar cobertura de mídia nos outros canais. Por exemplo, a pessoa viu a mesa, gostou. Você despertou interesse. Ela vai lá para o Google. Ela vai pesquisar outras lojas. Se você não capta o e-mail dela de cara, que seria o ideal para você nutrir CRM, jornada longa tem que ter CRM, você já perde a atração. E por aí vai. Então, como que se mensura uma empresa que tem jornada longa de compra? É completamente difícil, não é simples, né? Ou eletrônico, moda de luxo, tudo que precisa tomar mais tempo para decidir a compra é considerado jornada longa. E aí você fica ali se matando, tentando encontrar o ROAS numa campanha. Ai, eu aumento a verba, meu ROAS cai. É óbvio que cai. Seu público às vezes tem jornada longa. Aí você não vai conseguir fazer todo mundo converter na hora que você quer. Só que o problema é como que eu otimizo e nutro isso e confio no que eu estou fazendo. Certo? Já vou chegar lá. O pessoal já está perguntando: ah, mas como é que eu mensuro? Calma aí que eu vou chegar lá. A gente está começando a aula aqui. Então, eu estou trazendo primeiro aqui alguns insights para destravar vocês com relação a isso, porque tem muita gente que não para analisar isso daqui. E aí, beleza, moda é uma coisa mais rápida. Ninguém fica 3 semanas para comprar, daqui 3 semanas eu compro. Não, moda é muito rápido, entendeu? Mas joias é uma coisa mais complexa. Então,
primeiro, considerem, tá, o tamanho da jornada de compra. Porque sem isso daqui, dificilmente você vai conseguir ter um resultado estratégico na hora de otimizar, beleza? Então, por exemplo, móveis, a gente entende que a jornada de compra é mais longa. Eu aplico muita pesquisa para quem compra, para perguntar quanto tempo a pessoa já estava procurando sobre esse produto e etc, né? E aí, depois que eu pego essas informações, o que eu tenho que fazer? Uma cobertura de mídia. Eu tenho que tentar captar o e-mail dessa pessoa se eu conseguir de primeira. Seria o ideal eu fazer isso, porque se eu consigo o e-mail dela, eu consigo nutrir ela e ficar com ela no CRM, senão eu vou ter que gastar com remarketing. Mas eu preciso ter a ideia que essa pessoa está me vendo constantemente até ela voltar e comprar de mim. Ela vai para o Google, vai pesquisar outras lojas, as outras lojas vão estar fazendo a mesma coisa, e aí que entra a guerra de quem faz o fechamento ali, entendeu? Bom, tendo dito isso, vamos agora aprofundar um pouco para as plataformas. Daqui a pouco a gente vai para o GA4, mas eu quero falar um pouco de Meta e Google antes para vocês. Eu vou entregar para vocês hoje um checklist de otimização para vocês entenderem como que eu mensuro e o que eu olho na hora de otimizar. Quais são os métodos que o Di usa para otimizar e depois a gente fala sobre GA4 e tudo mais, beleza? No Meta Ads, existem dois tipos de otimizações que você, gestor, precisa fazer, tá? Olha que interessante. Você não vai conseguir fazer otimização profunda sempre, porque demora muito para você fazer uma otimização mais completa. Alguém faz isso já? Otimização leve e profunda? Alguém separa o tipo de otimização ou toda semana você faz sempre o mesmo tipo de otimização? Comentem aí para eu saber como é que vocês estão fazendo. Mas como é que eu gosto de trabalhar, tá? Tem um dia de fazer uma otimização mais rápida e tem um dia de fazer uma otimização mais pesada. Vocês fazem isso também ou não? Tá? Porque aí você vai gastar mais tempo na pesada e às vezes na pesada você não consegue olhar do mesmo jeito que você olha da leve e etc. Então, o que eu quero trazer para vocês? O meu método de mensuração, geralmente a otimização pesada é feita a cada 15 dias e a otimização leve toda semana, porque aí você deixa a conta tendo ali uma performance legal. Quem não faz isso? Talvez vai passar a fazer, espero que vocês gostem aí do meu método, mas assim, não existe o certo e errado, isso aqui é a forma que eu faço, beleza? Otimização leve. O que eu analiso numa otimização leve em Meta Ads? Então eu trouxe aqui para vocês o checklist da minha coluna de Meta Ads, ou seja, como que eu monto a minha coluna de métricas, tá? Tá tudo aqui, depois vocês podem pegar, replicar isso lá no gerenciador de vocês para vocês verem como que isso fica, tá? Então eu passo ali por campanha, veiculação, nome do conjunto, estratégia de lance, orçamento, valor, edição recente, para eu saber se teve alguma alteração mais brusca ali, porque não existe só o trabalho que eu faço, tem o meu time também que pode estar mexendo. Alcance, CPM, impressões, frequência, CTRs, connect rate, clique, CPC, visualização de página de destino, custo por visualização da página de destino, resultado, custo por resultado, valor faturado e ROAS. Vai ter alguém que vai olhar e falar, peraí, está faltando alguma coisa aí. Tá faltando carrinho, tá faltando checkout. Eu não olho isso. Eu não olho carrinho e checkout no Meta Ads, até porque não dá para confiar. Alguém confia 100% no gerenciador de anúncios? Não dá. Então, para que eu vou colocar métrica de carrinho? O que eu tenho que olhar no Meta Ads? Tudo até a pessoa entrar no meu site, por isso que acaba ali em custo de visualização de página e o que eu consigo ter de informação depois que ela compra. Carrinho checkout eu olho em GA4 e na plataforma, que aí é um trabalho de CRO que eu tenho que fazer, já não tem nada a ver com a campanha. Porque se você olha uma campanha lá e fala, nossa, essa campanha aqui tá dando muito carrinho e pouca venda. Aí você vai ficar mexendo na campanha, mas e se o problema for dentro do teu site? Você está gastando muito tempo tentando arrumar um problema do teu site no gerenciador de anúncios. Estão conseguindo entender isso? Ah, Di, mas pode ser que tenha um público desqualificado. Tá, existem essas hipóteses, mas não é o certo a você gastar seu tempo 100% nisso daqui. Então, o Meta Ads, eu olho tudo até a chegada da pessoa dentro do meu site, na minha página de destino, e depois o que aconteceu. O gargalo que acontece de carrinho, checkout, é um outro problema que eu vou ter que resolver. Aí eu vou para um GA4 e eu vou resolver isso também. Entendeu? Beleza, tô vendo aqui os comentários de vocês. Ok. Como é que fica esse painel? Esse aqui é um painel ó, de um cliente nosso, só para vocês verem. Ó. Esse fica desse tamanho todo aqui a coluna, ó, do jeito que eu fiz, só para vocês verem aí como que a gente faz a visibilidade de métricas. Tá vendo? Claro que eu peguei um cliente que a gente está top no resultado, né? Só para
mostrar aqui, né, galera? Acho que eu vou pegar cliente com Rua Zoom aqui, vocês vão falar, ih, Diegão, que merda, né? Claro, eu falei, eu vou pegar o melhor aqui e vou mostrar na aula. Eu sou besta, né, cara? Tem lojista me assistindo aqui, cara. Vai que sai uma call de agendamento de consultoria aí, não é não? Mas olha só, aqui tá as colunas, tá? Mas deixando claro, a gente tem cliente que não tem o mesmo resultado que esse. Mas aqui é a coluna que a gente olha, né? Então, olha só, do jeito que ela fica, eu deixei aqui para vocês verem depois, consultarem e olharem o que eu coloquei no checklist, como que ela fica na hora de você analisar. Que aí dá para tomar algumas decisões bem legais aqui, tá vendo? Então, eu vejo aqui principalmente se gastou a verba que eu planejei. Olha um pouco o CPM, olha um pouco a frequência também das campanhas, veja os CTRs e o Connect Rate. Connect Rate, basicamente, ele é o resumo ali do CTR, né, de todos e o link, então ele traz ali para ver se tem uma quebra muito grande. Olha a clique e CPC. O clique é legal olhar, mas você não olha só a sessão, você olha clique e CPC também, porque se o criativo ele não tiver atrativo, nem clique vai ter, ou seja, a ação não vai ter. Então, eu também posso tomar decisões em cima olhando o clique também. Ó. Então, é um criativo que está bem ruim mesmo. Eu olho aqui o CTR, vejo um CTR baixo, já imagino que o clique vai estar caro. E é exatamente isso que acontece. Tá? E por aí vai, tá? Então, essa é a primeira parte de visualização. E como que eu analiso isso, Di? Então, eu preparei aqui para vocês algumas formas de analisar. Daqui a pouco a gente fala da otimização pesada, que vocês vão entender. Primeiro, eu comparo sempre lá no comparativo de dados, dá para você comparar essa semana com a semana passada. Então, eu sempre faço isso. Então, eu comparo essa semana com a passada para eu ver quais são as métricas que estão melhorando ou piorando. Então, o CPM essa semana subiu, já acendo um alerta, já começo a trabalhar nisso. Então, eu tenho meu painel de métricas aqui e aí eu vou otimizando. Tá vendo por que é importante você não ficar olhando só carrinho checkout? Que às vezes você vai olhar numa semana e carrinho é uma semana que tá ruim. Aí você vai nas campanhas e começa a mexer nas campanhas tudo. Só que às vezes é um problema que deu no site, oferta, alguma coisa. E aí você toma decisões erradas. E por aí vai, tá? Outra coisa legal é entender a variação dessas métricas para tomar decisão. Então, se eu tenho um CTR bom a semana passada e essa semana está ruim, onde será que está o problema? Pensa comigo, o CTR estava bom semana passada, essa semana não está tão bom. O problema será exatamente o criativo que estava funcionando semana passada e essa semana não? Depende, porque se o público for um público quente, que você está muito tempo impactando, já começou a gerar desengajamento, pode ser o motivo. Mas e se for um público frio? Será que basicamente tem alguma coisa relacionada a mercado, varejo, que pode estar impactando? Então a gente tem que saber tomar decisões em cima de cada uma dessas métricas. Por isso que eu trouxe aqui uma ideia bem interessante que é cria já um checklist para você reduzir CPM, controlar a frequência, aumentar a CTR, melhorar a connect rate ou até mesmo melhorar a taxa de conversão proveniente de ads. Para quê? Porque quando você se deparar com uma situação que começou a ficar ruim, você já vai lá no seu checklist, já dá uma olhada, nunca deixa nada esquecido e já sabe o que você vai ter que fazer para resolver aquele problema, tá bom? Connect Rate é uma métrica personalizada, pessoal, tá? Como o Gustavo falou aí. Basicamente, você faz a divisão aqui de percentuais de CTR todos os links e aí ela faz a montagem dessa métrica, beleza? E aí, nós vamos para a otimização pesada. Então, essa daqui é a otimização leve. Eu olho essas métricas, vejo como é que estão as campanhas, comparo com o período anterior de 7 dias, tomo decisões em cima de um cenário negativo, se for o que está acontecendo. Se o cenário for positivo, otimizo as campanhas, aumento o orçamento, o que vocês já sabem fazer. Isso aqui vocês sabem fazer. A aula de hoje eu estou trazendo como vocês podem desenhar melhor essa estratégia aí de tomada de decisão em cima de otimização. E a otimização pesada, né? Aí já é um pouco mais complexo. Olha o tanto de coisa que a gente faz numa otimização pesada, tá? Então, o primeiro passo, olhar o público, né? Entender os públicos que a gente está rodando. Aqui eu deixei um arquivo que tem praticamente ali todos os públicos possíveis que você pode usar no Meta Ads. Eu não sei se vocês vão conseguir ver se eu clicar, mas é uma tabela de audiência bem completa para vocês conseguirem aí usar todos os públicos possíveis, analisarem se faz sentido ou não, se tem algum público que vocês não fizeram que vocês deveriam fazer, analisar o valor gasto,
analisar a quantidade de sessões que vieram daquele público específico, analisar a taxa de conversão daquela campanha que tem aquele público e até mesmo ROAS dessa campanha, tá? Localizações, eu também gosto de analisar o gasto por localização, quantidade de sessões por localização, taxa de conversão em ROAS. Aí você vai descobrir que São Paulo tem a maior parte da verba, as outras regiões não tem tanto. Mas você vai descobrir que tem, sei lá, Goiás tem uma baita taxa de conversão, às vezes melhor que São Paulo, só que não tem a mesma quantidade de sessões. Isso já te dá um belo insight de otimização. Pô, eu vou criar um conjunto separado, selecionar somente top 5 estados, sem os principais, que deram uma boa taxa de conversão, e eu vou aumentar a amostragem de mídia nessas regiões para eu conseguir aproveitar mais essas métricas aqui. Tá entendendo a visão que você pode ter olhando métricas aí ou não? Vamos lá. Faixa etária, mesma coisa, uma coisa que a gente gosta de olhar, também entendendo essas diferenças entre uma e outra. Gêneros, posicionamentos, validação de criativo. Então, qual foi o valor gasto por criativo? Isso aqui é uma coisa que é básica, mas está em profundo. Mas às vezes você roda ali, você coloca 4 criativos numa campanha, num conjunto, e só um está entregando. É normal isso acontecer. Só que aí você vê um que entregou, que deu um custo até por compra bom, só que não teve verba. O que você tem que fazer? Talvez você deveria potencializar mais esse criativo. E aí você vai deixar só o campeão lá dentro? Você tem que criar um conjunto separado, tentar emplacar ele, e por aí vai. Então tem várias coisas aí que podem ser feitas, tá? Análise de copy, análise de link de destino, isso é muito importante. O destino que eu estou jogando é o melhor destino, né? Incrivelmente aí, né, tem gente que está rodando campanha para a home do e-commerce. A home do e-commerce é a página com a menor taxa de conversão que existe, entendeu? Então, o ideal é entender e jogar no lugar certo. Então, deixa eu jogar aqui o público por uma categoria que eu desenhei que fica melhor. Deixa eu jogar aqui por uma categoria que tem ali os mais vendidos e por aí vai. Então, é muito importante a gente conseguir entender que nem sempre a categoria que a gente escolheu é a melhor, tá? E a gente tem que ter essa noção aí na hora da gente conseguir otimizar as campanhas, beleza? E por aí vai. Como vocês podem ver aí, tem várias formas de otimização. Depois vem produto e oferta, que é bem interessante também a gente olhar. Produto e oferta, basicamente, você consegue analisar curva de vendas, preço, frete, prazo e por aí vai. Tem muita forma de você otimizar isso. E depois produtos do catálogo, que é para entender se todos os produtos que estão no catálogo estão realmente lá e por aí vai. Então, isso aqui é uma otimização mais profunda. Geralmente, a cada 15 dias ou cada mês é legal fazer, tá? Não é uma otimização que vocês vão fazer isso semanalmente. Não tem como você... Isso aqui é uma otimização que dura, em média, 4 a 6 horas. Não tem como fazer ela rápido. Então, não faz sentido você fazer uma otimização dessa toda semana. De verdade, é bem completo, tá? Mas aí tem um checklist para vocês analisarem. E o mais importante que o checklist é vocês saberem tomar a decisão com base na análise que vocês estão fazendo. Fechou? Caio faz toda semana. Pois é, cara, bom, isso é bom, mas assim, às vezes não faz sentido fazer uma profunda toda semana, entendeu? Porque tem coisas que não vão mudar em uma semana. Vou dar um exemplo para você. A estratégia de localização. Ah, beleza. Descobri que Goiás está indo bem e vou criar um conjunto para Goiás. Semana que vem, se olha Goiás e não vendeu e aquela campanha não deu ROI, você vai e pausa. Errado. Por quê? Quando você cria uma campanha de localização, o mínimo que você tem que fazer é ganhar frequência primeiro para depois você conseguir começar a vender. Então, ninguém vai comprar só porque se aumentou o número de aparição naquela semana. Vai existir um trabalho de frequência ali, um branding sendo criado. Eu gosto de trazer um pouco essa analogia do carro de som, né? O carro de som passa uma vez na sua rua, acabou. Às vezes você não conseguiu nem sair na rua para ver o que ele está vendendo ou nem ouviu direito. Quando o cara passa todo dia, aí cria essa frequência, cria essa consciência. E é a mesma coisa que acontece quando você cria um anúncio numa localização que é boa ali nas métricas, mas em uma semana rodando você não conseguiu ter resultado bom. Então você precisa acreditar na frequência daquilo e deixar um pouco mais aquilo acontecer para o resultado vir, tá? Então isso é bem importante, tá? É o modo de você conseguir analisar a estratégia de marketing que você faz, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar de Google um pouquinho aí depois, tá? Google também tem a otimização leve, né? E também tem a otimização pesada, né?
Otimização leve. O que eu analiso? Basicamente essas métricas aqui, tá? E aqui tem o que eu faço, né? Então, primeiro, comparo com a semana passada, entendo a variação de métrica, crio um checklist para cada etapa em Google, olho muito a estratégia de lance, tem uma galera que erra muito nisso, no ROAS desejado, né? Então, o cliente quer ROAS 6, você vai lá no Google todo bonitão e bota ROAS 600 lá e deixa só vou vender com ROAS 6. Você está limitando a tua campanha. Será que é assim que você vai conseguir realmente converter? Se você abaixar para ROAS 3, por exemplo, você vai ter mais alcance de campanha, ela vai aparecer mais vezes. Mas você vai conseguir olhar a jornada daquele cliente, aquele cara que saiu da meta, foi para o Google, você está lá, aí ele abre algumas guias, volta no Google, você está lá de novo. Então, é muito interessante a gente olhar isso, né, para tomar a decisão de campanha. Aumento de orçamento em caso de performance boa. Então, basicamente, isso aqui seria uma otimização leve, né? Então, você entra lá, olha como é que está tudo, compara com a semana passada e toma decisões assim como no Meta, na hora de colocar ali as estratégias, tá bom? Otimização pesada em Google é muito parecida com a otimização pesada de Meta, só que tem algumas diferenças aqui, né? Então aqui tem olhar sempre o orçamento versus o valor gasto, parece óbvio isso, mas tem muitos gestores que colocam lá para a campanha para gastar R$ 100 por dia, ela está gastando 60. Concorda que tem alguma coisa errada aí? Falta demanda, ou a estratégia de lance está impedindo que a campanha alcance mais pessoas e por aí vai. Então é muito interessante entender se você está tendo uma cobertura suficiente daquilo que você propôs no começo da sua estrutura. Por isso que eu trago de novo aqui, olha sempre a estratégia de lance e ROAS mínima. A aula não é de Google aqui, é só para ter insights de otimização. Cheque sempre a qualidade dos seus anúncios, isso é bem importante, tá? E aí a parte de recursos, né? Como é que estão os seus site links, promoções, preços, frases, snippets? Se você tem app, fazer ação de app, tem muita coisa que você pode melhorar, tá? Olhando os recursos que o Google dá para você conseguir melhorar o teu anúncio. Então é muito importante abusar ali dos site links, das promoções de preço, colocar todas essas tagzinhas para você conseguir ter um anúncio mais completo. É legal você revisar os produtos, então sempre checar o Merchant Center. O Merchant Center é o maior traidor de uma pessoa que trabalha com performance, porque do dia para a noite, tudo que você tem ali cai e você fica sem saber a campanha. Se você não olha isso com carinho, você fica... Alguém já passou por isso ou não? Do nada o Merchant Center reprova tudo, né? E geralmente eles fazem isso meia-noite, a hora que você está dormindo, bem tranquilinho ali, ele vai lá, os indianos vão lá e ferram a tua vida. Aí você acorda de manhã, tá tudo rejeitado. Ou quando você vê depois de 2 dias, o pior é quando o cliente vê, né? Aí ferrou, né, cara? A pessoa, o cliente chamar no WhatsApp e fala, ô, Vitão, o merchan inteiro tá rejeitado há 3 dias, hein, cara? Puta, aí é ruim, hein, cara? Por isso que você tem que estar sempre olhando e vendo, checando como é que estão as coisas ali, né? Verba por produto, né? Então é legal você olhar ali no Merchan e também ali na parte de campanhas PMax, quanto você está gastando de verba por produto. Vai lá em produtos e lista e olha, por que isso é interessante? Às vezes você está gastando muita verba num produto que não tem nada a ver, que você nem deveria estar rodando. Isso acontece muito, tá? Ou você olha o produto que está tendo muito clique, mas não é um produto que te interessa ou que vai te dar o ROI, né? Por isso que eu trago ali a visão depois de olhar pelo ticket, porque às vezes é um produto com ticket baixinho, que tem muito clique mesmo, tem muita demanda, só que não é um produto que vai ajudar a tua campanha a vender. Então, o que adianta ele estar rodando numa campanha de PMax, né? Produto com mais impressões significa que é um produto que está tendo muita demanda, muita procura. Então, se você tem um produto lá na lista que tem muita impressão e pouco clique, significa que tem muita demanda daquele produto, você está aparecendo, só que o teu preço, tua foto ou a nomenclatura do teu produto não está estrategicamente posicionada. É isso que a gente releva na hora de olhar shopping, e aí a pessoa não clica em você. Então, é interessante você tentar otimizar esse produto. Já cansei de fazer otimização assim. Tinha um produto lá com muita impressão, pouco clique. Aí você vai lá no cliente e fala, ó, estamos tendo muita demanda desse produto, só que está tendo pouco clique. Vamos mexer um pouco no preço, vamos apostar em alguma coisa em precificação, aí o cliente vai e ajusta um pouco o preço para baixo. Na outra semana, esse produto já está no top cliques, porque ele conseguiu chegar na verba, na oferta ali ideal, tá?
E por aí vai, produto com mais venda, produto com mais ROAS, para vocês conseguirem entender a diferença. Descobrir um produto com ROAS muito bom que está vendendo bem. Pô, cria uma PMEX separada, começa a potencializar isso para você ter garantia ali o alcance desse produto e garantir a cobertura de mídia ali, tá bom? O horário do Google é muito legal, né? Então, assim, todo mundo conhece e tem esse comportamento de compra às vezes. De dia você recebe alguma coisa legal, você salva, à noite você chega em casa para comprar. Acho que todo mundo já passou por uma jornada de compra dessa, né? O cliente do seu cliente também faz isso, né? E aí você olha lá no Google que a sua verba, ela chega no final do dia com quase nenhuma eficiência. Então, é interessante olhar isso, porque dá para você criar uma regra de lance por horário, ou seja, vou aumentar meu lance no horário, ou até criar um conjunto de anúncios que começam já mais para perto do final do dia, se for essa jornada do teu público, para você conseguir ter cobertura de mídia suficiente na hora que o teu cliente está mais disposto a comprar, tá? Então, é muito importante também essa análise. Olha também volume de vendas por hora, taxa de conversão por horário, tudo isso é otimização profunda em Google. A mesma coisa do Meta, em localização. Também olho o link de destino para ver ali como é que eu estou jogando as pessoas e também reviso a oferta dos meus produtos para ver se tem alguma coisa que eu possa melhorar para potencializar aquelas campanhas. Faz sentido isso aqui ou não? É um checklist completo, tá? Espero que ajude vocês aí a organizarem aí, quem sabe até redefinir a forma como se otimiza a campanha, né? E aí, né, a gente passando pelo Meta, pelo Google, a gente vai para o GA4, né? O GA4 é porradaria, né, cara? Porque tem muita gente ali no GA4. O Google Analytics, antes de virar GA4, já tinha um problema, né? Tinha aquelas estatísticas assim que 90% dos e-commerces não tinham o Google Analytics instalado. Desses 10% que tinha, 80% não acessava. E aí vai, aí você vê que ninguém usava a porcaria do Analytics para nada, né? E o GA4 veio para, cara, para ferrar mais a vida ali. E como é que a gente otimiza olhando o GA4? Por onde a gente começa? Como a gente toma decisões? Então eu trouxe algumas questões aqui bem importantes, né? Eu vi que o pessoal perguntou de curso de GA4. Um curso que eu fiz que é muito bom foi o do Métrica Boss. Me ajudou bastante a entender sobre GA4. Então é um dos que eu recomendaria para vocês fazerem. Tem, acho que online e presencial. Eu fiz os dois, tá? Eu fui no encontro presencial deles em São Paulo, assisti. Não sei se alguém aqui está assistindo a aula estava comigo lá, mas teve alunos meus que estavam nesse curso, Métricas Boss. E também fiz o online, tá? Bom, eu sou suspeito a falar porque tudo que eu aprendi de GA4 foi com o Esteves e com o Luciano, entendeu? Então, é difícil eu falar que é ruim, porque eu aprendi muito com eles, tá? E olha que eu leio muito, busco muita informação, mas o curso deles realmente é muito bom. E não ganho R$ 1 para falar do curso deles, então vale a pena vocês acompanharem. Bom, primeiro ponto, conversão assistida, tá? Lembra aquele cenário que eu mostrei ali em cima do carinha do tênis e tal? A conversão assistida ela acontece quando o usuário cria um caminho diferente do seu site para depois converter no teu negócio. Em outras palavras, ele utiliza uma dimensão diferente da sua empresa para finalizar uma ação. Né? Aí eu trouxe um exemplo do tênis aqui. Imagine que você tem uma loja de tênis, o usuário que precisa de um modelo novo encontra a sua loja, navega, mas sai do site. 2 dias depois ou 2 semanas depois que seja, ao usar as redes sociais, ele depara com um anúncio da sua loja de um tênis ali, lembra que precisa do tênis, volta no site e compra. Então, a conversão assistida ela te ajuda a entender quais canais estão contribuindo para as conversões que vocês estão tendo. Então, estão prestando atenção nessa parte agora ou não? Isso é importante, beleza? Então, a conversão assistida ela te dá uma visão clara das atribuições que esse usuário está tendo ao longo do caminho que fazem você tomar as decisões corretas. Análise 1, tá? Que você tem que fazer. Indo ali na esquerda do GA4, indo em atribuição caminhos da conversão, você vai conseguir ver um painel parecido com esse se você tiver configurado corretamente o seu GA4. Caso você não tenha configurado corretamente o GA4, sente e chora. Brincadeira, dá para você arrumar ainda isso, mas você vai ter que procurar arrumar isso o quanto antes, tá? Essa visão aqui ela é muito legal, por quê? Porque eu consigo ver ali o canal que foi um ponto de contato inicial, foi um ponto de contato intermediário e o final. Olha que interessante esse e-commerce que eu peguei como exemplo. O social é o ponto de
contato inicial e intermediário, em primeiro ali, tá vendo? Ó? Então as pessoas recebem um anúncio no social, recebem de novo anúncio no social, mas na hora de converter, olha o que acontece, cross network, ou seja, troca de canais, e o Google leva a maior vantagem aqui, porque a pessoa decidiu comprar, foi no Google pesquisar, viu de novo a minha loja e clicou e comprou, e se finalizou a compra ali. Olha que interessante isso. Imagine que eu invista só em Meta Ads. Quem aí tem clientes que só investem em Meta Ads? Eu tenho certeza que a maioria está nessa situação, certo? Vocês sabiam que vocês estão gerando demanda para concorrência, né? Vocês têm noção disso, né? O concorrente de vocês que investe em Google, ele adora vocês. Por quê? Porque a pessoa tem esse comportamento de compra. Ela vai para o Google pesquisar e não vê você lá. Ih, cara, aí você está lascado, porque ela vai entrar em outro site, vai cair no pixel do teu concorrente, que se ele investe em Google, certamente ele tem um pouco mais de verba que você, e ele vai queimar essa pessoa no remarketing dele, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser o maior aliado do seu concorrente. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Porque é isso que acontece na prática em quem só investe em um único canal de tráfego, entendeu? Ah, Di, mas não é moda. Ah, ok. Tem alguns segmentos que, cara, nem sempre o paid search é. Eu estou trazendo o cenário desse cliente aqui, ó. Se esse cliente parar de investir em Google, adivinha o que acontece? Já pararam para pensar nisso? Se esse meu cliente aqui, ó, parar de investir em Google, o que que acontece? O concorrente vai adorar. Entendeu? Por quê? Porque tá claro aqui que o ponto contato de final de compra é pelo Google. Ou seja, eu vou continuar vendendo normal. Só que boa parte das minhas conversões em um curto prazo vai cair. Entendeu? Então é interessante a gente analisar a jornada de compra do nosso consumidor olhando esse painel aqui. Isso é a otimização, tá bom? Tem essa regra, né, que o Matheus colocou, Face é produtos de desejo, Google necessidade, mas nem sempre, né? Porque, né, você está rodando uma campanha de imóveis, eu dei um exemplo de mesa, mesa não é desejo, né, louco ali no Meta, você gera o desejo da pessoa, mas necessariamente não é necessidade. Aí ela vai para o Google só pesquisar preço e você precisa estar lá, porque ela vai ter mais consideração da sua marca vendo você em múltiplos canais. Muito importante isso, tá bom? Nem sempre o Google entra como remarketing. Às vezes a pessoa vai para o Google e vê você porque você está posicionado lá na campanha de público de captação normal, né? Não existe essa relação. Aqui é uma forma que você vê, né? Quando você vai ali em grupo, quando você está nessa tela e desce ela, você consegue ver esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? E aí você consegue ver, né, a atribuição de redes que se cruzam, né? No caso ali, aqui claramente dá para ver que é o paid, o social e o Google, e dá para ver como que está a atribuição de conversão em cada uma dessas redes, né? E aí você consegue ver pontos de contato até a conversão, dá para você ver ali que a pessoa que fica muito, batendo muito no social ali, ela pode até comprar, mas ela demora tantos dias para comprar, tem até o tempo aqui que a pessoa demora para tomar a decisão de compra, tá vendo? Aí dá para você ter uma ideia de jornada, ou seja, tem muita informação legal no GA4 olhando dessa forma aqui, tá vendo? Análise 3, muito importante também, tá? Olha só, no ponto de contato final, quando você passa ali o mouse em cima, ele traz um pouquinho dentro do cross network os números, né, de faturamento de inicial, intermediário e final. E dá para perceber que realmente a pessoa precisa passar por essa jornada para converter você. Então aí você também entende que a cobertura de mídia aqui é algo extremamente importante para o teu projeto. Só de passar o mouse em cima de cada barrinha dessa, você vai ter essas informações clusterizadas do faturamento. Beleza? Análise 4. Quando você vai criar ali os rótulos que você quer, né, para você conseguir ver no GA4, você pode fazer isso com vários rótulos. Adicionar um carrinho, ver item, adicionar pagamento, efetuar pagamento, só quem comprou. Então você pode ir lá selecionar só quem comprou ou selecionar o site inteiro para você ter métricas mais fiéis ao evento que você quer otimizar, tá? Então isso também dá para você fazer lá no GA4 na hora de você criar um rótulo para essa otimização e conseguir analisar com mais detalhe. Dá ou não dá trabalho fazer otimização de tráfego, né? E aí você para analisar, a pergunta é, quanto você está cobrando para fazer isso aqui? Né? Pega o lenço agora. É isso, entendeu? Isso dá muito trabalho. Você tem que se valorizar, entendeu?
Porque o teu cliente ele não tem a mínima ideia de que isso aqui acontece. Para quem faz direito, porque a maioria dos lojistas eles querem gestores também mais preguiçosinhos, que ficam olhando só o ROI do gerenciador lá e ficam tomando decisão. Quem está fazendo isso daqui está entregando mais resultado, evidentemente, mas não é justo você cobrar um valor muito baixo para fazer um trabalho desse daqui, né? É um trabalho pesado, né? Se você quiser tirar mais dúvidas sobre essa parte que eu trouxe aqui de conversão assistida, tem um link que eu deixei separado do próprio Google para você ler toda a matéria completa, entender no detalhe tudo sobre as atribuições assistidas ali do Google, beleza? E como se cria as UTMs para você começar a mensurar as campanhas lá dentro do GA4, tá vendo? Vamos lá. Se você entrar no módulo do GA4 no GDP, tem isso aqui muito mais aprofundado, pessoal. Isso aqui é uma aula, uma live nossa. No módulo você tem aproximadamente 28 horas de conteúdo disso daqui. Aí é muito mais aprofundado, que eu não estou conseguindo me aprofundar muito, tal, beleza? Primeiro ponto, muito importante vocês criarem um parâmetro de URL, beleza? Parâmetro de URL, ou seja, isso aqui vai ajudar vocês a conseguirem mensurar a campanha de vocês de uma maneira estratégica lá no GA4. Esse aqui é o padrão que a gente usa hoje na empresa, tá? Então, existe aqui um padrão da mídia de referência, o nome do conjunto de anúncio, foi o Julião que mandou para mim hoje cedo já, para a gente deixar atualizado vocês com o padrão que a gente roda. Basicamente, a UTM vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, a gente coloca aqui mídia de referência, conjunto de anúncio, campanha e anúncio, tá? Para a gente conseguir ver exatamente o que está acontecendo lá no GA4. Beleza? Onde ir? Você vai lá no GA4, aquisição de tráfego, e aí você vai ver o painel desse jeito aqui, se você tiver com as UTM certinhas, ó. Você vai conseguir ver a campanha, a mídia, e ver sessões que trouxe, tempo médio, eventos, taxa de conversão que aconteceu, receita real daquela campanha. E aí, basicamente, você vai, seleciona o período, analisa o período lá no gerenciador, você vai ver que as métricas vão estar bem diferentes da realidade, por isso que mensurar olhando o gerenciador, cara, não é a melhor forma de você conseguir otimizar suas campanhas, tá? Eu sei que é chato, né, falar isso, mas, cara, você pode estar tomando decisões erradas. Mas também olhando o GA4, você também pode estar tomando só decisões erradas porque você está olhando o last click. Por isso que é legal ter uma noção da jornada de compra do consumidor. Mas isso daqui, galera, é crucial. Se você não conseguir olhar suas campanhas pelo GA4, como você está mensurando? Entendeu? Como que você está fazendo isso? Não faz sentido. Você precisa entender que aqui você vai ver o valor real de last click das campanhas, que aí você vai conseguir entender o que está ou não otimizado, certo? E aí depois você vai para as próximas etapas ali, beleza? Bom, para a gente conseguir deixar tudo bem alinhado aqui na aula de hoje, eu deixei aqui o fluxo de decisão, que eu já compartilhei algumas vezes, eu não sei se vocês sabem o que é isso. Todo mundo sabe o que é o fluxo de decisão? Não sei se tem alguém que não sabe o que é isso aqui. Tem gente que não sabe. Meu Deus. Bom, o fluxo de decisão foi um arquivo que eu criei que, se você clicar nesse link, vai ter uma aula explicando sobre ele, tá? E aí você vai clicar aqui, o fluxo de decisão é isso daqui, ó. Então, se você está otimizando uma campanha e não está conseguindo achar o problema dela ou ter um resultado, você vai passar por esse fluxo e vai conseguir achar o problema da campanha. Então, o fluxo de decisão ele passa por 3 análises: análise técnica, análise consultiva e análise de métricas, tá? Então, você vai respondendo as perguntas, ó. As tags estão funcionando? Sim. O link do site está funcionando? Sim. Fez um teste de compra, está funcionando? Sim. Então, não é problema técnico. Vamos para o consultivo. Aí eu vou fazendo perguntas. Quando você em alguma dessas responder não, né? Você vai vir aqui e vai descobrir ali o que você tem que fazer para resolver aquele problema, tá bom? E aí, cara, foi um pouco do que eu desenhei pensando ali nas contas que eu atendo e etc, tá? E aí, caso você não consiga resolver o problema passando por esse fluxo, né? Saia do BM enquanto é tempo e vaze, né? Porque não tem mais o que você fazer ali, já tinha tudo que ser feito, cara, e não tem mais saída não, né?
E aqui tem do lado um fluxo de escala. Então, se as coisas também estão indo bem, você pode também olhar isso. Aí você vai olhando aqui o que você vai ter que revisar para escalar uma campanha, tá? Esse link aqui, esse arquivo e essa aula tá aqui dentro, ó, desse link aqui, ó, tá? O mind map que eu mandar para vocês vai estar já disponível. Só clicar aqui, vocês vão ter acesso a essa página. Se vocês derem o play aqui, vocês vão assistir a aula completa que eu falo sobre o fluxo de decisão, tá vendo, ó? Eu explico como você usa, como você analisa, e aí você tem acesso ao arquivo também, beleza? E eu quero só deixar um recado final aqui para vocês, de verdade, isso aqui é bem importante. Eu vou fazer uma aula de Data Science para e-commerce. Eu não sei se vocês têm interesse sobre isso. Data Science é ciência de dados, tá? Onde eu vou conseguir te mostrar métrica a métrica, como é que funciona tudo. Essa aula, tá? Ela vai ser gratuita desde que você se inscreva na Plandi, que é a ferramenta de dashboards ali que eu divulguei na última aula. É uma aula que vai acontecer semana que vem num grupo exclusivo. Você não vai gastar R$1 em nada, nem na ferramenta, nem para estar na aula. Você só precisa se inscrever nesse link aqui, tá? Você vai ter um teste grátis, inclusive é legal você testar a ferramenta. Se você usar o cupom BLACK na hora de ir lá na parte financeira, você ganha 30 dias para testar a ferramenta. Se você não usar o cupom, você tem só 7 dias. Depois você vai poder montar seu próprio dash. Nessa aula de Data Science, eu vou te ensinar a analisar detalhadamente todas as métricas do e-commerce, montar o seu próprio dashboard para você conseguir ter um acompanhamento completo e perfeito de dados, tá? Então, ferramenta grátis, aula grátis. A aula vai ser dia 13/12, às 19 horas. Então, para você participar, não vai ser divulgado no Instagram nada. Você entra aqui nesse link, se cadastra na ferramenta, você tem 7 dias. Se você usar o cupom BLACK ali na parte de pagamento, você vai ganhar 30 dias para deixar prontinho para a aula. Se você se cadastrar hoje, você vai chegar na aula com a ferramenta sem função já. Então é legal você usar o cupom BLACK para você já conseguir ativar os seus 30 dias gratuitos sem pagar R$1. E aí você ganha o acesso à aula, que quando você se inscreve, você já vai ter direito a entrar dentro dessa aula. E aí nessa aula eu vou te mostrar tudo sobre as métricas detalhadas e como montar um dashboard completo para 2024. Fechou? Bom, é isso. Então, tá aqui o link para você se inscreverem. Se inscreveu, ganha acesso a essa aula. E aí, dia 13, eu passo para vocês ali tudo sobre Data Science. Fechou? O cupom chama BLACK mesmo, tá? Exatamente, é um para cada cliente, tá? Curtiram a aula, galera? Tentei, mostrar o melhor aqui sobre otimização. Claro que não é uma aula para me aprofundar dentro do gerenciador,